Da mesma forma que eu fiz com o Otaviano aqui, eu vou fazer com o Rodrigo Santana. Além da amizade, além da competência, além da capacidade de ser treinador, né? Tá fazendo algo que eu acho que deve ser difícil pra caramba. Porque se viajando, né, Guilherme, a gente já viveu muito isso, ficar dias e dias fora de casa, você quando vai trabalhar em outro lugar e não tem como levar a sua família, mais difícil ainda, né? Principalmente o Rodrigo, que tem 3 filhos pequenos, e a esposa Gabriela aqui em Belo Horizonte, segurando toda essa barra para que ele possa tocar a sua carreira. E aí hoje ele vai falar para a gente um pouquinho desse período que ele ficou na Indonésia e agora na Bolívia. Então meu destaque é a presença mais uma vez desse competentíssimo treinador, que eu acho que tem tudo para arrebentar no futebol brasileiro, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Rodrigo devia ficar aí, participar da resenha 98, hein? Na sexta-feira. Uai, eu também acho. Hã? Também acho. Vamos plantar essa ideia aí, já que eu fui vetado pelo departamento médico. Também fui. Então, de repente, o Rodrigo vai cair nessa aí. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Fala de conversar com o nosso FDP VIP de hoje. Vou deixar meu amigo Domênico Vering fazer as honras. Vai na bola, Dodô. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Quero começar perguntando para o Rodrigo o seguinte. Nós participamos, eu e o Rodrigo, de um mesmo grupo de amigos, né, que se formou no Atlético. E eu tenho tido debates bem interessantes com o Rodrigo na questão treinadores estrangeiros no Brasil. E para provocar o Rodrigo um pouco, né, eu falo muito dos portugueses, que acham que os portugueses têm algo diferente, que os caras estão aqui, que invadiram o mercado brasileiro. Se você for pegar lá na década de 90, anos 2000, você tinha 20 treinadores, né, com nome para assumir a seleção brasileira, que hoje você vai pegar aí 2, 3, 4, e mesmo assim com muita polêmica, com muitos questionamentos. Então a pergunta, Rodrigo, que eu te faço para iniciar, te dando boa noite, é o seguinte: o que está acontecendo com o futebol brasileiro que houve essa invasão de estrangeiros, principalmente argentinos e portugueses? Bom, boa noite a todos os telespectadores, boa noite Domênico, Bob, CJ, Guilherme, sempre muito bom estar aqui com todos vocês, me sinto em casa praticamente. Cara, Domênico, é o que eu sempre te digo, existem treinadores bons e maus, independente da sua nacionalidade, né? Entrou realmente um modismo no Brasil, que é onde teve uma grande invasão de bons e maus treinadores, estrangeiros. Seja ele português, seja ele argentino, não importa, né? A gente sabe que alguns treinadores estrangeiros, a gente pode até citar o caso do Jesus, o caso do Abel, foram muito vencedores, né? Marcaram aqui o país, mesmo por pegar uma grande gestão, uma grande equipe, e com seus méritos também perpetuaram, ou principalmente o caso do Abel. Já outros não. Outros treinadores já passaram daqui, a gente nem lembra mais o nome, né? Mas vieram nessa leva. Então, eu acho que muita gente supervaloriza todos treinadores. E a minha discussão é o seguinte: existe muitos bons treinadores no Brasil. Só que com essa invasão, essa safra que vinha embaixo, praticamente dos medalhões, que todo mundo fala, dos mais antigos, vamos falar de Muricy, de Felipão, de Cuca, de Dorival, essa safra que vinha embaixo perdeu seu espaço por causa desse modismo. Então, antigamente tinha vários nomes para assumir uma seleção. Bacana, sim. Mas como essa safra perdeu esse espaço, eles estão deixando de maturar. Perdendo espaço, eles perdem chance de ganhar títulos, de classificar para o Libertadores, de crescer. Quem teve agora o exemplo foi o Diniz. Ele conseguiu segurar, se manteve na Série A, mesmo tendo muita dificuldade nos primeiros anos de Série A, e hoje está defendendo a seleção brasileira. Se é interinamente ou não, não importa. Depende do resultado dele. Mas eu acredito que muitos treinadores que poderiam estar lá na frente, um exemplo, a gente cita o Tite como um gigante treinador. Mas o que o Tite era no início da carreira também? Ele precisou passar por esse processo. Não existe o treinador, ele é bom, ele já é bom a partir de hoje, que nem o meu caso. Eu preciso de muita experiência, eu preciso de muita maturação, eu preciso de muito dia a dia, né, nos clubes, para me tornar um Tite, para me tornar um Mano, para me tornar um Cuca da vida, né? E eu acho que assim, muitos treinadores de fora
às vezes nunca tiveram uma experiência de assumir um clube gigante aqui no Brasil e estão vindo de clubes minúsculos lá e vêm para cá com um rótulo, com uma multa muito grande, onde a diretoria tem que ter mais paciência para mandar embora, que ninguém vai querer pagar uma multa tão alta dessa, e vão falar, pô, não, deixa ganhar tempo, precisa ganhar tempo para entender como é que é o campeonato, como que funciona o dia a dia do clube, como ele conhecer mais o elenco. E o brasileiro já não, cara. O brasileiro ele tem que chegar já ganhando, que se ele não ganhar, a multa dele é menor, a paciência é menor, a rede social todo mundo conhece, começam a bater no treinador. A diretoria escuta o que estão falando na rede social, mesmo acompanhando o dia a dia no CT, e fica muito mais difícil para a gente. Então, a minha visão é essa. Não é que o brasileiro é melhor do que o gringo é melhor do que o brasileiro. Não, existe bons e maus, independente da nacionalidade. Mas você deu... Boa noite, Rodrigo. Obrigado aí pela presença. Quando você citou Cuca, Dorival, Luxemburgo, Felipão, essa galera mais antiga, vitoriosos, né? Citou o Muricy. Você acha que essa perda de espaço se dá por conta deles, de resultados, ou de um futebol que mudou? Se dá por dirigentes que vão em onda, ou que estudam, ou que acreditam em outras ideias? Se deu por pressão de imprensa, de torcida? Por que houve, então, essa perda de espaço de treinadores vitoriosos? Não, porque eu vejo assim, muitos dirigentes, a grande maioria dos dirigentes, independente do clube, ele pode estar num clube pequeno, mas ele acha que o elenco que ele montou, que ele construiu, é o Flamengo do Jesus, ou ele é o Palmeiras do Abel. Então eu vou trazer um estrangeiro, que a solução foi estrangeiro. Né? E acaba trazendo um estrangeiro que de repente a rede social, a torcida não conhece. Às vezes o cara está num time, dirigindo um time, vai em Portugal, que a cidade ali tem 40 mil habitantes. É o time que ele está tocando. Aí vem aqui e assume um clube que tem 7 milhões de torcedores. Né? O clube é minúsculo em relação ao grande. Mas um exemplo, o Abel entrou na história do Palmeiras como melhor treinador, atualmente um dos melhores treinadores do Brasil. Quem era o Abel antes? Ele estava no PAOK. Aí, qual a chance de pegar um treinador jovem, novo, sem tanta experiência, o caso do Abel, e ir para Portugal e pegar um Benfica ou um Porto? É muito diferente. Isso não vai acontecer. Só que o Brasil aceita isso. O Brasil permite isso. Então, por ser de fora, treinou um PAOK, treinou, não sei se eu não me engano, não sei se foi o Braga, um time pequeno, e veio aqui e pegou um dos maiores do Brasil. E aproveitou, porque ele é bom, deu certo, já estava encaixado, Cebola já tinha emendado, acho que 7 vitórias, né, antes de ele chegar, o time no trilho, ele chegou, já é bom, teve visão, conquistou o título, permaneceu, renovou, fez a pré-temporada e foi conquistando. Então eu vejo que assim, independente, se fosse também um brasileiro bom, preparado para aquele momento, ia dar certo. Se fosse um alemão, ia ser um alemão. Eu estou num clube hoje que eu sou o 3º treinador do ano e eu estou sucedendo 2 espanhóis. E hoje os espanhóis estão muito na frente também, né? E acabou não dando certo. Poderia ter ido lá e dado certo. Então eu acho que não é nacionalidade, eu acredito que é competência. E o momento, o ciclo, o momento dos jogadores de confiança, tudo isso envolve. Vamos falar um pouquinho desse cenário que você tá vivendo, aliás, dos cenários que você viveu ultimamente. Eu tenho muita curiosidade, especialmente essa sua passagem pela Indonésia. A gente vai falar sobre isso, mas vai na bola, Gui. Rodrigo, mais uma vez boa noite, obrigado pela sua presença. A gente está acompanhando que no futebol brasileiro foi um ano muito ruim para os treinadores portugueses, né? Desde Vitor Pereira, o Bruno Lage, que chegou aqui com o Botafogo na liderança, ficou pouquíssimo tempo e foi embora. E recentemente o Goiás, que começou a temporada com o Emerson Ávila, fazendo uma campanha muito boa, resolveu dispensar o Emerson e buscou o Armando Evangelista, que enfiou o Goiás na zona de rebaixamento. Então a gente está vendo que está sendo um ano muito ruim para os técnicos portugueses no futebol brasileiro. E agora há pouco você falou em maturação. Quando eu trabalhava no futebol, eu ouvia muito assim, um jogador com 27, 28 anos, ele não vira mais. Ele foi até lá, se ele não explodiu, não vai ser com 28 em diante. Qual que seria a idade média para um treinador tá assim, experiente, tá maduro,
É claro que isso não é uma regra. A gente tem milhares de exceções em tudo na vida. Mas um treinador, essa maturidade dele, o que depois dos 40, que você pensa assim? Com certeza, com certeza. Eu acho que o treinador precisa perder muito, precisa apanhar muito de torcida, de imprensa, de pegar situações ruins, vestiário ruim, entendeu? Para ele entender o que é bom, para ele valorizar o momento que é bom, que tudo é um ciclo, né? E eu posso citar o meu exemplo no Atlético, quando eu cheguei, o Domênico estava, a situação era difícil, né? Tanto tecnicamente ali dentro de campo, quanto financeiramente, e as coisas começaram a dar certo, os jogadores começaram a ganhar confiança, a gente começou a evoluir bastante, e eu mesmo como treinador, acabou ficando fácil para mim, acabou tornando fácil. Pô, a gente manteve 17 rodadas, 18 no G4, lideramos o campeonato, foi passando de fase em Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, e para mim aquilo, para onde eu fosse ia dar certo, porque até eu chegar no Atlético, a maioria dos clubes que eu pegava, eu que montava o elenco, eu montava do zero, fazia pré-temporada, então eu conseguia chegar, tanto é a minha fase na URT, os 2 anos também que a gente chegou contra o Atlético nas finais, eu construí. Depois do Atlético eu fui ter muita dificuldade em encontrar alguns plantéis que já estavam montados, que o vestiário já estava rachado, já em dificuldade. Então tudo isso tá me fazendo crescer, foi aprendendo. E eu chegava com a visão de, não, é só fazer isso que vai dar certo. E não é assim. Então eu tô tendo que remar. Então eu vejo aí que de uns 45 anos para frente aí, o treinador começa a ficar pronto, começa a conquistar, acho que ter mais experiência, uma leitura melhor de vestiário, de jogo, de cenário, de imprensa, porque esse dia a dia tudo envolve muito. Vai criando casca, né, velho? Vai criando essa casca. Você saiu do Atlético e aí, bom, Avaí, Curitiba, Confiança e tal. E eu tô muito curioso, essa sua passagem, foi no início desse ano, você ficou em Indonésia? Foi. Qual que é o cenário do futebol na Indonésia? Isso aí... Como é que é lá? Foi muito legal, foi uma experiência muito maravilhosa, onde esse clube já vinha há 1 ano tentando me levar. É um clube muito rico, do principal ator do país. Né? Ele comprou o clube num ano, subiu... isso tem chance, velho. Quero não. Subiu e ia disputar a primeira divisão. E eu ia prorrogando. Aconteceu o episódio do Corinthians. Após o episódio do Corinthians, eu falei... eu vou. Só que, não sei se vocês lembram que teve um acidente que morreu quase 200 mil pessoas, uma confusão no estádio e paralisou a competição. E aí eles me ligaram e falaram, o campeonato vai voltar daqui a 3 meses, não vai ter rebaixamento. Não, a gente montou mal, assim mesmo, montamos muito mal o elenco, trouxemos estrangeiros que a gente sabe que não vai servir, porque já tinha, acho que 6 meses de campeonato antes da paralisação. E a gente quer que você venha para ver quem serve e quem não serve, que você faça um mapeamento do campeonato, monitore quem são os melhores jogadores locais e já mapeia uns brasileiros para trazer aqui, que são os 4 estrangeiros. E para o ano de 2023, você pega do zero. Esses 3 meses é só para tu ver. A gente vai mandar embora os estrangeiros, vamos pôr a molecada mais nova para jogar e apostar em alguns meninos da 2ª divisão. E eu fui lá, conheci a competição, fizemos um trabalho muito legal de organização, de CT, de departamento de fisioterapia, departamento médico, físico, organizamos tudo, praticamente tudo, mapeamos toda a competição, conseguimos fazer 2 meninos chegar à seleção nacional, então isso foi muito, muito bom para eles, né? Projetar o Hans com os jogadores na seleção. E no momento que terminou a competição, eu montei todo o projeto para eles e agradeci. Eu não ia conseguir ficar mais 1 ano. Eu tive muita dificuldade em alimentação, em língua. Isso é muito difícil. A gente tem muita informação para passar. E não só para atleta. No dia a dia, para um fisioterapeuta, para um médico, para qualquer funcionário ali dentro. E não são todos que falam inglês. Né? Você depende muito do intérprete. Às vezes o intérprete também não consegue falar a língua do futebol, ele não consegue transmitir o sentimento que você tem para passar naquele tipo de momento. E o que mais me pesou seria muito sacrificante eu levar toda a minha família. Eles iam dar toda a condição de levar minha esposa, meus filhos,
Só que, pô, lá a gente viaja muito. A gente reclama aqui de jogo, de viagens e tal. Existe um jogo lá que você leva 8 horas de avião. Nossa. De avião. Aqui a gente reclama às vezes de ônibus, 8 horas. Então é muito grande o país, assim. São várias ilhas, né? Então eu agradeci demais. Lá é tudo que um treinador gostaria. A estabilidade, eu perdia jogo, tomava 4. Eu chegava furioso no vestiário, que eu sou competitivo. O presidente me abraçava, pelo amor de Deus. Fica calmo, não se preocupa com o resultado. No problema. Salário em dia, tudo. Sabe? Uma coisa que tu nunca ia encontrar aqui. E lá eu tinha essa... Eles tinham essa preocupação no final do jogo, quando a gente perdia, em tentar manter a gente calmo. Então, foi uma experiência muito boa. A cultura, aprendi a educação, como eles respondem, os mais velhos, preparador físico, é a autoridade máxima para eles, é a cultura do jogador lá. Então, de vida, a experiência de vida foi muito legal. Hoje o clube está muito bem, está em 3º ou 4º, daqui a pouco está classificando para a Champions da Ásia. Seguiram mais ou menos o que a gente pediu, tanto de troca de CT, construção de campo, ônibus, lugar para treinar, logística para viajar, tudo isso eles ainda estão muito atrasados. E às vezes um clube no Brasil vai ver, pô, foi lá no Hans, na Indonésia, não ganhou nenhuma, mas eles não sabem qual foi o meu projeto em ir para lá. O pessoal se baseia resultado. Pô, não tem preço colocar 2 meninos de um clube que tem 2 anos de fundado numa seleção lá para eles. E isso é projeto, né, gente? Entendeu? Isso seria bom se eu permanecesse lá. Hoje eu estaria muito bem. Mas eu preferi ficar mais um pouquinho próximo do Brasil. Pô, como experiência de vida, né? Você citou aí o caso do Corinthians, depois a gente... Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que isso teve impacto na sua vida, como é que você se sentiu a respeito disso. Quero mostrar aqui a camisa do time do Rodrigo lá da Bolívia. Vaca Dias. É isso, Rodrigo? É assim que fala? Vaca Dias aí. Tá aqui a camisa, ó. Legal. Olha aí a camisa que o Rodrigo trouxe. O que eu achei bacana é que eu passei 1 hora lendo umas coisas da camisa. Tem um monte de coisa escrita. Tem umas frases motivacionais, tem um monte de coisa. Do título, do símbolo aí tem uma bíblica também. Rodrigo, pergunta. Alguma expectativa de retorno para o Brasil agora no início de 2024? Escutei esses dias que há a possibilidade de que você assuma o Atlético. Procede? Oi. Procede. A gente tem um acordo verbal, né? Então, possivelmente, assim que terminar o meu contrato na Bolívia com o Vaca Dias, cumprindo o meu contrato, a gente possivelmente está retornando aqui para o futebol mineiro. Olha Grande aí. notícia, hein? Isso é notícia, hein? Isso é notícia. Olha hein? aí. O Tardelli vai estar contigo? Opa! Eita, outra notícia. Boa pergunta. Tardelão tá nos planos, hein? Olha! Põe no recorte aí, velho. Que isso, Já manda pro recorte aí. Poderemos ter Tardelli e Rodrigo Santana no Atlético, hein? Tardelli. Seria muito bom. Quando você tava falando aí, ó, o Atlético postou no Twitter oficial aqui, ó, contratação do Jonatas, o centroavante, artilheiro, há 1 hora atrás, ó, artilheiro, campeão na Europa, Jonatas de Jesus, mais um reforço do Atlético, atacante de 34 anos, vai reforçar a equipe de São João del Rei, que tem calendário cheio, né, gente? Que Atlético é esse que jogou no Benfica? No Cruzeiro. Foi revelado na base do Cruzeiro. Ele jogou. Não, então não é esse. Ele jogou no Real Sociedade, jogou no Emirados Árabes Unidos, aquele centroavante grandão. O Alberto Rodrigues chamava ele de Mondrongon. E ele é grandão, tal. Então, 34 anos, chega e já está confirmado para o Atlético que tem o Dudu. Você fala aí então com o Rodrigo, vai ter calendário cheio, hein? Porque é Mineiro, Copa do Brasil e Série C. Beleza? Ô, Rodrigo, a gente encerrou o bloco falando do episódio Corinthians. Para contextualizar, né? Você estava contratado junto com o Thiago Largue para trabalhar no Corinthians e aí houve um movimento de torcedores por conta de publicações suas na internet por preferências políticas e aí decidiram não te contratar. Que impacto que isso teve na sua vida, na sua carreira e como é que você se sente a respeito disso hoje? Bom, primeiramente a expectativa, né? Que a gente estava em trabalhar num grande clube, Libertadores, Série A, todo profissional da bola almeja isso, né? Que o ponto máximo pra gente no país é estar num grande clube de Série A, disputar uma Libertadores. Então a expectativa é muito grande e o futebol é uma coisa que não só gera para mim
mas eu tenho esposa, filhos, família, amigos, todo mundo torce junto, cria essa expectativa junto. E a gente já vinha fazendo reuniões, planejamento, pré-temporada, possíveis contratações, quem renovaria, quem não renovaria, ou seja, você já está envolvido. Né? E isso é quebrado por uma forma assim de você não poder expressar o seu desejo, sua opinião, né, pessoal, de gostar de A ou B, misturarem com o profissionalismo. Eu achei muito... fiquei abismado no momento, né? Não pode misturar o que é a pessoa do profissional, né? Para mim, é isso aí. E a gente também tem alguns seguidores que às vezes pedem para a gente se posicionar e a gente também tem que se posicionar, né? E aí misturarem o nosso posicionamento com o nosso profissional, eu acho que fica ruim. Hoje é melhor não falar mais nada do nosso pessoal, né? E procurar ser só profissional, só ser aquele robô para evitar esse tipo de problema, né? Hoje eu vejo como um assunto superado, né? Eu entendi a situação, o momento, conversei com a diretoria, respeitei a decisão de todos. O Corinthians é muito grande, muito maior do que isso. E confesso que fiquei muito chateado. Até eu acordar daquele baque ali foi difícil. Uma perseguição grande, mas isso é natural, faz parte, né? Aquele momento do ano estava pegando fogo, o clima estava muito ruim. E serve hoje de experiência para mim, para minha família também, que também passou por isso, sofreu com isso também, juntamente com a gente, mas bem superado. Hoje já está bastante superado, a gente está tranquilo em relação a isso daí. E bola para frente. Quem vai na bola? Vou. Vai. Apesar de estar lá no Campeonato Boliviano, queria que você falasse da situação dos times mineiros, como é que você vê aqui os times de Belo Horizonte na Série A. O América, que já foi e que tem hoje um Giacomini lá como treinador, mas um elenco que errou muito e eu não esperava. O América, acho que muita gente não esperava a campanha do América. Um Cruzeiro que muitos colocavam em uma Sul-Americana ou de uma permanência na Série A, hoje luta para permanecer. E o Felipão do Atlético. O Felipão tem os números ao seu favor, mas ainda tem a divisão na torcida de preferência. Olha que doideira. Ele é o líder do retorno, a melhor defesa, com números bons, mas ainda questionado por parte. Como é que você vê isso tudo? Eu fiquei muito triste com a situação do América. Eu não gostaria de ver novamente o América na Série B. Tinha um bom elenco, iniciou o ano muito bem, né? Fazendo bons jogos. Inclusive, alguns jogos que ele perdeu jogando muito bem. Muito bem e dava gosto de ver o América jogar, só que infelizmente a bola não estava entrando. Então, fiquei chateado, né, pelo esse momento que o América vem vivendo. O Cruzeiro, desde o início do ano, eu vi uma intensidade muito alta, só que sem a bola. Né? Então a forma de pressionar, de marcar era uma intensidade muito alta, mas no momento que tinha a bola eu não conseguia ver nada de muito diferente para envolver e infiltrar dentro do adversário, principalmente no último terço do campo ali, né? Um pouco mais de criatividade, aquele último passe, eu acho que faltou um pouquinho isso, mas eu ainda tem 2 jogos a mais, eu acredito que o Cruzeiro tenha condições de permanecer, né? O Felipão, o que eu vejo do Felipão, primeiro que eu sou muito fã, respeito muito ele, um cara muito vencedor. Chegou no Atlético, no momento que parecia ali que o elenco ainda estava um pouco sem confiança, tem todos os números na mão. Eu já tive ali, eu sei como é a torcida do Atlético, né? Às vezes, se você também está jogando muito e não vem o resultado, você vai apanhar das críticas da mesma forma. Hoje ele tem a melhor campanha do segundo turno, hoje ele tem a defesa menos vazado, mas às vezes muitos falam, não encanta. Legal, não encanta. Mas será que também o elenco é tudo isso para estar encantando? Quem são os jogadores que são muito acima da média ali numa Série A para estar encantando toda a torcida? Eu vejo ali que o Hulk é um jogador muito acima, o Paulinho está num momento incrível, mas eu também não vejo ninguém ali para chamar a responsabilidade, né, de ser acima da média, de fazer o estádio todo. A gente tem o Arana que está retornando aí de uma lesão muito grave, está voltando a ganhar seu ritmo. Pode chegar, né, isso. pro ano que vem. Acredito que a manutenção dele, ele pegando o time desde o início,
fica muito mais fácil ele ter a cara dele. Eu acho que se ele chegou para trazer o resultado de fazer o que está fazendo. Se ele chega antes, eu acho que os resultados seriam melhor ainda, mas já é o melhor resultado, já é a melhor campanha do segundo turno. Né? Já é um time que já está tomando menos gol. Então, aos pouquinhos, ele vai colocando a cara dele. Se ele tiver jogadores acima da média, que é o que exige o Atlético, que exige uma Série A, eu acredito que aí sim vai conseguir ter resultado e encantar todos os jogadores. Aqui, e a situação do Paulo Autuori? Eu estava dizendo ontem aqui o seguinte, numa situação como essa, um treinador que assume assim, é meio como o goleiro na hora do pênalti, né? Se eu defender, eu sou herói. Se entrar, o cara bateu o pênalti. Mas no caso dele tem um detalhe, ele era da diretoria, ele fez parte de todo o processo que levou o Cruzeiro a essa urgência. Qual que é o tamanho do pepino que você acha que ele pegou? Olha, eu vejo assim, o Autuori é um cara extremamente inteligente. Nas poucas vezes que eu conversei com ele, dá pra ver que ele é muito acima da média. Tem a experiência como treinador, tem uma leitura grande de vestiário. Então, acredito que o Cruzeiro não errou em ter um profissional desse calibre para assumir nesse momento tão difícil. Ele tem experiência, eu acho que, para passar tranquilidade para a rapaziada e buscar o resultado. Diferente, de repente, do América, que no momento que, quando balançou o cargo, trouxe, de repente, um treinador que não tem tanta identidade com a competição, com o elenco e com o torcedor. Então o cenário fica muito mais difícil de fazer o time dar resultado. Eu cito isso da mesma forma como eu cheguei na Indonésia. Eu cheguei num vestiário que eu não conhecia, uma competição que eu não conhecia, torcida que eu não conhecia. O que eu estava fazendo ali? Qual a chance de eu dar um resultado mais rápido do que um treinador local naquele tipo de momento? Porque na época não tinha rebaixamento. Então, muitas das vezes, a solução caseira ali naquele momento, para dar aquela guinada na competição, eu acho que é sempre mais importante. Então, o cara já estava ali, já tem experiência, já foi treinador. Eu acho que vai conseguir trazer a sua parcela de tranquilidade para os jogadores e confiança para retornar a ter resultado. Ô Dodô, conta um caso do Rodrigo Santana, senão vou pedir pra ele contar um caso seu, tá? Aliás, você podia entregar o Dodô pra nós aqui, porque aí vira motivo de chacota, já que tem um monte de FDP aqui, a gente dá uma zoada nele. O Rodrigo, eu costumava brincar com ele, cara, que ele tinha 14 filhos, entendeu? Ele chegava nos churrascos, assim, da galera, e chegava que descia, abria a porta do carro, descia aquele tanto de menino. Eu falei assim, Rodrigo, você fez 14 filhos, cara. Um menino correndo pra lá, um menino correndo pra cá, um menino correndo pra lá. Aí eu encontro com a Gabriela, esposa dele, e falo assim, faz mais filho, tá pouco, faz mais filho. Tá baratinho criar filho, faz mais uns 5 aí. Ô Rodrigo, queria que você contasse um pouquinho, saindo do futebol, o seu dia a dia na Bolívia. Hotel, você mora em casa, a cidade que você mora, é perto do Brasil, não é perto do Brasil? O seu time, estrutura, CT, como é que... Fala um pouquinho do seu dia a dia pra gente. Alimentação, que você falou aí da Indonésia, o que vocês comem lá? Olha, hoje eu tô a fronteira ali de 200 metros, 300 metros, eu atravesso a ponte, estou no Acre. Estou ali em Brasileia ou Epitaciolândia. Então existe, né? O Acre mesmo? Existe. Pô, agora existe. Tá agora... de sacanagem? Não, porque tem esse mito aí. Claro que não, pô. Acre é um monte, a Marina Silva e um monte de gente nasceu lá. Fernanda Takai é de lá. Não, o Armando Nogueira. Armando Nogueira era do Acre, pô. Tá de sacanagem. Querida Rio Branco é uma cidade legal. Fernandinha, beijo pra você. Você sabe que é brincadeira. Overdose de hotel, ou é campo, ou eu tô trabalhando no treino, ou tô no hotel. A cidade de Cobirra, assim, em si, não consegue, não oferece quase nada do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Qual a população? A população deve ter uns 60 mil habitantes ali, mas não vai ter um shopping, não tem uma padaria, um exemplo assim. Violento? Não, tranquilo. A cidade em si é bastante tranquilo, muito calor, 45, 46 graus a sensação térmica. Então tá quase igual aqui. A estrutura do time é bem pequena, é a primeira vez na primeira divisão, então tudo pra gente é muito suado, muito difícil. Salário em dia? Não, o salário não está em dia. O salário, infelizmente, não está em dia, está uma dificuldade. Estamos aguardando a federação pagar a cota lá para conseguir acertar com a rapaziada que estão correndo muito, inclusive.
Mas... Então tá jogando no Acre, né, gente? Ali tá mais pro futebol brasileiro do que futebol boliviano. Mas aquelas cidades do Acre que faz divisa com a gente é muito próximo de Cobija também, não é nada muito tão desenvolvido, né, pra gente sentir. Mas o feijão tem ali, né? Tem. Então, quando a gente sentia, tinha dali pra comer um feijão. Eu estava vendo hoje Liechtenstein e Portugal pelas eliminatórias da Eurocopa. E aí eles explicando, Liechtenstein tem uma população, é o quarto menor país do mundo. Tem uma população de 40 mil habitantes, é menor do que a cidade que você. E os times de lá de Liechtenstein, eles jogam as divisões inferiores do campeonato austríaco. Sabia? Eles não têm nem condição de realizar um campeonato Foi próprio. 2-0? 2-0. Rodrigo, Portugal. e nós acompanhamos aqui pelo noticiário o escândalo envolvendo situação de apostas lá na Bolívia. A gente nem sabe se de forma oficial ou não, o presidente do seu clube também foi citado. Como é que foi administrar, conviver com essa situação lá? Foi o momento mais difícil nosso, que a gente passou por lá, porque paralisou um mês a competição. Não só o meu presidente, como vários outros presidentes, também acabou vazando alguns áudios, e áudios de árbitros também, né? Ixi, então teve toda essa paralisação, teve o afastamento de alguns presidentes, de árbitros, e a gente só treinava e não tinha data para retorno, e não sabia se nosso time também ia se iriam eliminar o nosso time. E a gratidão também que eles têm, a diretoria por nós, é porque eu não deixei de treinar um dia. Eu acreditei até o final. Falei, não, a entidade não pode ser punida por isso. Vamos continuar trabalhando que a competição vai retornar. Por quê? Porque precisa ter vaga para Libertadores, Sul-Americana, FIFA, a Conmebol não iria permitir isso, né? Então a gente acreditou, continuou trabalhando, mesmo com todas as dificuldades de salário e tudo mais, e acabou que a competição voltou com um jogo atrás do outro e a gente estava um pouquinho melhor preparado fisicamente, né? Que a gente estava com uma dificuldade muito grande física também. Primeira vez na Série A e vai permanecer? Vai. É legal. Fé em Deus, vai. Lá é um campeonato que eu estou aprendendo muito. Muito, muito, muito. Primeiro que um time pequeno lá dificilmente faz uma graça pro grande. Né? Sempre os grandes passam por cima, atropela dos pequenos. Jogos na altitude é um absurdo. É muito difícil. Vocês ganharam agora do Bolívar, né? Ganhamos do Bolívar. Um time 4-3. Grupo City, uma estrutura só anda de fretado, nível de jogadores muito grande, salário muito alto, paga a nível Brasil. E a gente com muito time, jogador da própria cidade ali, de Cobija, jogador. Eu tenho o artilheiro do meu time hoje, o Darlison, 19 anos, que é brasileiro, é o primeiro clube dele, é o próprio Vaca Dias, ele é de Manaus. Então, quer dizer, a gente tá deixando de ser apenas treinador, você tem que ser o coach, você tem que ser um pai, você tem que se envolver com tudo dentro do clube ali, para motivar esses jogadores e ensinar para conseguir o resultado. E essa vitória foi histórica. O país inteiro não acreditava que isso poderia acontecer. Né? E um clube que eliminou o Atlético Paranaense, que fez frente pro Inter, ano passado meteu 3 no Fluminense. Então é um time que, poxa, ninguém esperava a gente, um clube muito pequeno, com toda a dificuldade de vencer eles. Vencemos o Always Reds também, que também é da Libertadores, ganhou de 2-0 do Corinthians. Então a gente... E lá tem uma lei que menino de 20 anos para baixo, eles chamam de juvenis, né? Com 20 anos para baixo é obrigado a jogar 45 minutos. E os jogos da Copa Tigo, é obrigado a 90 minutos. Se você for tirar um juvenil, você tem que colocar outro juvenil. Que louco. E nesse jogo contra o Always Red, a gente terminou com 6 juvenis. Então isso também repercutiu muito grande. Porque eu consegui dar a oportunidade para esses meninos. É evidente que o pessoal vai falar, pô, o Rodrigo dá oportunidade para menino. Mas é o que eu tinha. Entendeu? Às vezes se você tem um jogador mais velho, mais experiente, você vai usar. Mas ali naquele momento que eu tinha era os meninos, motivar os meninos, fazer correr naquele calorão. E a rapaziada tá gostando. Olha, legal que, assim, esse estresse todo, você precisa dar uma relaxada de vez em quando, né? O Dudu tem uma dica boa pra você. O Rodrigo conhece. O Rodrigo pedalou comigo de Ouro Preto até Tiradentes. Nós fomos em 17 com o Golobike, o pessoal do Golobike. E o Rodrigo fez esse percurso. Fala, Gui. Muito bem. Para a gente ter uma noção do tamanho do time que você está trabalhando lá na Bolívia, aqui no Brasil as pessoas entenderem, seria mais ou menos aqui um Vila Nova
ou um pouco mais do que um Vila, um Juventude? Porque assim, quando você fala no Bolívar, é o Palmeiras, né? É o time de maior estrutura, é o time que lidera os campeonatos e tal. Para a gente ter uma dimensão da façanha que vocês acabaram de conquistar. Gui, eu acho que eu não consigo te dar esse parâmetro de tamanho de time. Tá? O Vaca Dias é uma equipe que foi campeã no passado da Simão Bolívar, que é a Série B, no caso. Mas a primeira vez que eu fui viajar de avião, eu vi o roupeiro viajar com um saco de chuteira, um saco com a mala, com o jogo de camisa, pequeno, e um saco de bola. Então esse é o parâmetro que você tem do dia a dia que a gente tem, toda a dificuldade. Eu acho que é menos que o Vila. Você vai pegar um RT e vai jogar contra o maior time do país e vencer, a mesma coisa assim. É isso aí, imagina. É um desafio. Vai formando essa casca aí, o povo passa na rua e agradece a felicidade que eles tiveram naquele dia. Então, para tu ver a carência que o estado de Pando que a gente mora, né? A cidade é Cobirra. Eles abraçam a gente e falam muito obrigado pela alegria que você trouxe nesse dia pro povo de Pando. E vocês meteram 4 gols. 4 gols, cara. Chegamos a estar perdendo de 3-1. Nossa, sim. Viramos o jogo. Que façanha ainda maior. Então o Bolívar é o Botafogo de lá, né? Toma as viradas tudo pra 4-3. É o Bahia, que é o Grupo City, né? É o Bahia, que é o Grupo City. Tem nesses lugares que você andou por aí recentemente, tem algum que tem intervenção maior ou menor na escalação do time pelo presidente, pelo dono, pelo patrocinador, pelo alguém assim? Não. Os caras não dão palpite? Dá uma chave do clube. Aham. O que geralmente os gringos vêm pra cá e recebem é o quando a gente vai pra lá, é o que a gente recebe. Essa confiança. Então você fica à vontade. Isso é bacana. Bom demais. O que mais, meu filho? Na Indonésia, você chegou a ter isso que o Bob falou, que você estava falando agora se referindo à Bolívia, mas assim, teve algum tipo de palpite? O presidente entra no vestiário e fala assim, pô, mas você vai jogar com fulano? Você não vai botar Beltrano? Abdul, bota Abdul pra jogar. Cara, o presidente, ele respeita a gente como se nós fôssemos o presidente, cara. Eu ficava impressionado com a humildade e com a simplicidade deles, cara. Que legal, cara. Muito, e tudo que a gente ia falar, eles ficavam com o olho assim, uma atenção, sabe quando a pessoa tá com atenção para aprender ou para falar? Isso é uma bagagem muito legal, né, cara? Você morou em Jacarta e agora você mora em Cobirra. Você fala assim, cara, que loucura, né? Que é o mundo do futebol, né? Que loucura. E Jacarta as leis funcionam, é tudo certinho, correto. 96% da população é muçulmana, né? E agora eu tô na Bolívia, que é completamente também diferente as leis da Bolívia, cara. Coitado do seu estômago. Esse dia ele botou uma sopa de macaco no grupo, cara. Você é louco. Tem coisa. Eu cheguei a pegar salmonela e fiquei ruim, né? Agora em Cobirra, peguei salmonela, ficou muito alto. Mas também não deixamos de treinar um período. Mas foi uma coisa bem ruim aí que eu passei. Mas também dizem que só pega uma vez, né? Pô, sopa de macaco só viu o Indiana Jones tomando uma vez. É verdade. Então, obrigado. Vamos nos ver aí no campeonato estadual. Tardelli jogando no seu time. Vai ser muito legal, vai ser bacana. Seja bem-vindo e volte. Beleza? Bob, obrigado, cara. Eu agradeço. Espero que o Tardelão também esteja com a gente aí. Vamos ver. E muito feliz, cara, de estar aqui retornando aqui no programa, de estar com vocês, e a gente espera aí fazer um grande mineiro, estar próximo aí de todos vocês. Opa! É o que nós queremos. Vai ser muito legal. Moçada, amanhã tem mais. Vou mostrar aqui a camisa, ó. É minha, Vaca legal. Dias. Ganhei. Aqui, ó. Nada é impossível. E ele se o comer, ele trouxe da minha idade, ó. 83, exatamente. Divertido.